Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula agora sobre toxicologia básica, cujo tema é monitoramento ambiental e o monitoramento biológico, tá? Bom, o monitoramento ambiental e biológico, eles acontecem sequencialmente e dizem muito respeito à área da toxicologia, que é a área da toxicologia ocupacional, né, em que trabalhadores são expostos, por exemplo, a algum toxicante, e esse toxicante, por diferentes vias, ele entra no corpo dessa pessoa e, através da toxicocinética e toxicodinâmica, esse produto, então, ele pode alterar alguma coisa no corpo dessa pessoa, levando a efeitos adversos ou não adversos, dependendo do produto e da biotransformação que esse produto vai passar, né? Também depende da dose, depende de como essa pessoa está nutricionalmente, de saúde, depende da idade dessa pessoa, depende do grau de hidratação, depende da quantidade de massa gordurosa. Então, são N efeitos que afetam aí essa questão da parte biológica, né, daquilo que diz respeito ao nosso corpo, dessas fases de toxicocinética e toxicodinâmica, e que tem relação então com a dose daí interna desse produto que foi absorvido numa dose externa, tá? E daí então o monitoramento ambiental é aquele monitoramento que a gente faz em relação aos toxicantes que estão no ambiente e que podem então chegar a nós ou a outros seres vivos, como a gente vai ver também dentro da cadeia biológica. E o monitoramento biológico diz respeito à dose interna relacionada a esse toxicante que está sendo absorvido, distribuído, biotransformado e causando ou não algum efeito. O final dessa história de monitoramento ambiental e monitoramento biológico diz respeito à vigilância da saúde. E daí os órgãos, né, que legislam sobre toxicantes ambientais e o quanto as pessoas podem absorver disso sem causar dano, é quem vão elaborar então as suas cartilhas, né, entre aspas, e dizer para a sociedade o quanto determinado poluente, por exemplo, né, como um agente toxicante, pode ou não causar danos. O quanto um trabalhador, por exemplo, exposto à radiação ionizante poderá ficar num ambiente de trabalho. O quanto que esse trabalhador exposto a essa radiação deverá ter de folgas. Quais são os testes que esse trabalhador deverá ter ao longo da sua vida, né, ao longo da sua ocupação, ao longo do seu trabalho, para ter então esse monitoramento, tá bom? Eu não vou entrar em detalhe dessa questão com vocês, porque isso é extremamente amplo e não caberia numa única matéria, numa única aula aqui nossa de 20 e 30 minutos, tá bem? Então isso fica para as próximas aulas quando a gente entrar em assuntos mais específicos. Por exemplo, vamos falar de metal pesado, vamos falar de radiação, vamos falar de carbamatos, né? O uso disso na lavoura. Então a gente vai, conforme vai avançando nas temáticas de toxicologia, vai abordando um pouquinho disso, né? E claro que na internet vocês têm muito material disponível também e que pode engrossar o caldo aí se vocês tiverem esse interesse na busca por essas questões, tá? Mas de um modo geral, então, a nossa aula sobre biomonitoramento ambiental e monitoramento biológico tem a ver com indicadores de exposição. E no caso aqui o indicador biológico de exposição, que vulgarmente é chamado de IBE, ele tem um conceito bastante importante para nós e diz respeito então a esse indicador diz respeito a toda a substância cuja determinação nos fluidos biológicos, seja sangue, urina,
humor vítreo, né? Qualquer tipo de fluido biológico, tecido ou ar exalado por essa pessoa, avalie a intensidade da exposição e, consequentemente, o seu risco à saúde, tá? Então, esses indicadores, eles são estabelecidos a partir de estudos que são feitos, publicados em revistas especializadas, em cima de dose e efeito. Não tem o objetivo de fixar limites, apenas de indicar, ok? Por que isso? Porque cada produto, cada toxicante vai intoxicar uma pessoa mais ou menos, né? Dependendo de todas as suas variações que existem, né? Peso dessa pessoa, idade dessa pessoa, tá? Então, esses dados, eles não são usados para quantificar efeitos nocivos diretos ou para diagnóstico. São apenas indicadores, daí o termo, tá? Então, nós temos 3 categorias para esses indicadores. Os indicadores de dose interna, ou também chamados de dose de exposição, correspondendo a qualquer substância exógena ou o seu metabólito, também chamado de xenobiótico, que é medido em um compartimento dentro do organismo. Esse indicador biológico de dose interna, então, ele vai refletir a dose real da substância no sítio de ação. Então, no fígado eu posso ter um IBE e no rim eu posso ter outro IBE, na urina eu posso ter outro indicador biológico, né? Porque esse produto ele vai sofrendo alterações. Os indicadores biológicos de efeito dizem respeito, então, àquelas alterações bioquímicas e fisiológicas, alterações comportamentais, como depressão causada por um determinado agente usado numa lavoura, né, dentro de um organismo, dependendo da sua magnitude, e pode estar associada ou não com um déficit da qualidade de vida dessa pessoa, né, com o déficit da saúde. Revela, então, qualquer alteração no organismo resultante da ação do agente em qualquer tecido, órgão ou sistema, tá? E esses indicadores biológicos de efeito podem ser diferentes dependendo do órgão que a gente está falando, dependendo da biodistribuição deste toxicante, tá? Os indicadores biológicos de suscetibilidade já dizem respeito a outra questão, uma condição mais genética da pessoa. Então, por exemplo, se ela tem deficiência na biotransformação de um produto, de um citocromo P450, que faria, né, a eliminação desse composto sem causar dano, então esse composto vai ficando acumulado nesse corpo. Então, essa pessoa tem uma susceptibilidade maior, tem um risco maior de intoxicação em função dessa sua alteração, gerada. Então, é um indicador de capacidade herdada ou adquirida de um organismo em responder. Prestem atenção, herdada ou adquirida. Quer dizer que é um indicador biológico que pode vir com o tempo, né? Que pode também ser alterado por questões epigenéticas e responder à exposição a uma substância xenobiótica específica. O que é uma substância xenobiótica? É uma substância que passa pelos processos de biotransformação, né? Tanto de fase 1 quanto de fase 2. Bom, esses indicadores, então, tanto de exposição quanto de efeito, são indicadores importantíssimos para nós, porque eles é quem nos vão dar a dica de qual é o produto em função daquilo, por exemplo, que eu estou eliminando. Então, se eu tenho um indicador de exposição em que, por exemplo, essa pessoa trabalhou com benzeno num determinado lugar, né? Então, se eu quiser saber se ela absorveu esse benzeno e absorveu em quais possíveis quantidades, eu posso, através da urina, detectar a formação do fenol, né? Então, esse benzeno, ao longo dos processos aí da toxicodinâmica, toxicocinética, toxicodinâmica, vai ter, então, a produção de fenol pela minha urina. Então, eu posso detectar essa exposição ao benzeno pela presença do fenol. O fenol, no caso, é o indicador da absorção do benzeno, tá?
No caso do indicador de efeito da exposição ao chumbo, né, eu posso ter alteração em algumas enzimas. Então, em alguns órgãos, eu posso determinar que essa pessoa foi exposta a chumbo. Então, né, aqueles pintores lá da época dos impressionistas que tinham muito chumbo nas suas tintas, né, acabavam sofrendo aí as consequências dessa exposição, com surdez, alterações no sistema nervoso, né, as pessoas acabavam com depressão, tendo alucinações, várias consequências dessa exposição do chumbo, né? Então já são indicadores de efeito, já me mostra alterações no organismo, tá? No caso específico dos biomarcadores de suscetibilidade, como a gente falou, principal foco de investigação nosso na toxicologia desses biomarcadores de susceptibilidade são as enzimas P450, né, os CYPs, que estão relacionados aí com a bioativação e a detoxificação, e as enzimas de fase 2, em especial a glutationa transferase, né? Muito artigo científico traz esses polimorfismos e o que isso pode acarretar na exposição a determinado toxicante, tá? Então, a gente sabe também que não adianta fazer uma tabela de um valor geral que a pessoa está exposta. Por quê? Porque existem inúmeros fatores que vão afetar essa exposição. Fatores intrínsecos ao trabalhador, como, por exemplo, o peso dessa pessoa, se ela estava alimentada, se ela teve uma boa atividade enzimática, se ela faz uso de medicações que bloqueiam algumas atividades de citocromo. Fatores relacionados com a atividade profissional, por exemplo, se essa pessoa teve uma duração e uma intensidade diferente do colega dela, né? Quais foram as fontes de exposição, se os dois tiveram a mesma exposição ao mesmo tempo, a temperatura do local, a umidade do local, a ventilação naquele local também é muito próprio de cada indivíduo, de cada trabalhador. Por isso que é muito difícil, né, essas relações trabalhistas quando uma pessoa é demitida, por exemplo, e a gente tentar trabalhar o nexo causal de uma doença em função da exposição naquele emprego, né? A gente tem que levar muitas coisas em consideração, porque o empregador pode, às vezes, até alegar isso. Ah, mas se ele desenvolveu câncer, por que os outros 50 funcionários não desenvolveram? Né? Então, a gente vai ter que trabalhar a genética de cada um, a genética desse trabalhador, a falta de monitoramento da empresa em relação a essa pessoa. Então, são muito importantes esses laudos das empresas, ano a ano, né, que o trabalhador faça para acompanhar a sua saúde quando ele está exposto a agentes toxicantes, né? E outros fatores ambientais aí, por exemplo, também, como a poluição ambiental, que a gente sobrecarrega, né? Pessoas que moram em regiões com alto fluxo de automóveis, de caminhão, de ônibus, mais a exposição ao trabalho. Então, tudo isso é somado, né? Vai gerando aí um efeito sinérgico entre a produção de toxicantes, a absorção desse toxicante e também a distribuição desses toxicantes no nosso corpo, tá? Então, é muito assim... tem muitas variáveis, são muitos fatores que a gente deve sempre levar em consideração, tá? E aí os outros que estão em tela, vocês não vou ficar lendo para vocês, mas vocês já podem ir começando a pensar nessas questões que são questões importantes da toxicologia ocupacional, né? Então, de um modo geral, o conhecimento aprofundado do elemento ou da substância quanto à absorção, a quantidade dela ambiental, a distribuição, a cinética desses compartimentos, a biotransformação, a capacidade desse indivíduo em biotransformar e a capacidade desse indivíduo em excretar, né, são todos pressupostos para nós fazermos um monitoramento, nesse caso, biológico, né, sem deixar de lado também
o biomonitoramento ambiental. Tá? Vou trazer para vocês agora aqui nos slides seguintes alguns exemplos de trabalhos que são feitos em relação a esses biomonitoramentos, tanto ambiental quanto biológico. Tá? Nós temos aqui em tela a detecção, né, a pessoa que é exposta a cianato, e esse cianato ele é excretado na urina na forma de tiocianato, né, ele conjuga aí os nitritos com a hemoglobina ligada ao ferro e formando então aí um composto que no sangue, depois que passa lá pelo rim, acaba eliminando então esse cianato na forma de tiocianato e a gente consegue fazer essa detecção na urina. Percebam que são biomarcadores de exposição biológica na detecção de um determinado composto que já está associado aos tecidos, ou seja, já foi biodistribuído. Nessa tela nós temos a relação da concentração do cádmio na atmosfera, aqui no eixo do X, e a concentração de cádmio, né, na pessoa que foi exposta a essa atmosfera, né, a esse ambiente que contém cádmio, né, e é absorvido via respiratória. Então, nós temos pessoas, né, que foram expostas em menos de 6 meses e mais de 6 meses. Percebam que esse cádmio, ele sofre um efeito cumulativo, né? Ele vai somando-se no corpo, ele não está conseguindo ser eliminado pela quantidade de exposição. Aqui é o clássico, né, da exposição a benzeno e a concentração de fenol na urina. Então, é uma relação bem linear, é uma relação bem direta que se faz, né? Existem métodos específicos. Então, para cada toxicante, nós temos métodos específicos validados e que devem ser utilizados, referenciados para a determinação desse monitoramento biológico, tá? Nesse caso aqui é o teste Benedict, que é para detecção de fenol. Na verdade, exposição ao benzeno, né? Podemos dizer nesse sentido também, tá? Mas uma das coisas, assim, muito interessantes e que leva a muitos e muitos estudos na área de monitoramento biológico é a relação endócrina de muitos produtos que levam à chamada ruptura endócrina. O que é uma ruptura endócrina? É algo que altera a relação de algum hormônio, né, durante um processo metabólico. Então, um ruptor endócrino, né, ele é o quê? Uma substância externa, exógena, que vai provocar um efeito adverso num organismo ou na sua prole. Prestem atenção que isso é levado adiante, tendo como consequência uma alteração na sua função endócrina. E se estuda muito disruptores endócrinos quando a gente fala da relação com hormônios sexuais esteroidais. Tá? Então, tem muito trabalho sobre isso. Vamos ver alguns exemplos. Isso tudo começou, gente, quando se usava nas lavouras o DDT. O DDT é um agrotóxico, nós vamos falar nas próximas aulas mais especificamente sobre ele, mas ele é um ruptor endócrino. O que se observou em pilotos nessa década aí de 50, quando o DDT era extremamente utilizado? Se observou que esses pilotos que faziam essas pulverizações, imagina quem recebia a pulverização, mas nesse caso, esses pilotos, né, levaram ações de questões judiciais adiante, porque eles apareceram, né, com uma diminuição na contagem dos espermas, impotência, perda de libido e assim por diante. Né? Então, se começou a se pesquisar isso, opa, mas nós estamos botando isso nas nossas verduras, né? No nosso material que a gente come, e essas pessoas que só pulverizaram tiveram isso, imagina a gente
que está sendo exposto diretamente através do processo alimentar. Então, nesse caso aqui, nós tivemos um exemplo claro de exposição ocupacional que levou a um rompimento endócrino. Mais para frente, então, começou-se a fazer relações de que algumas substâncias, então, causavam, por exemplo, um aumento no número de câncer de próstata. Então, um estudo bastante robusto da Dinamarca, que fez esse monitoramento aí por 40 anos praticamente, né, conseguiu verificar que entre jovens de 15 a 24 anos essa taxa quadruplicou. Né? Então, são substâncias que nós estamos expostos e que levam a essa ruptura endócrina, que por sua vez desenvolve, né, esses efeitos adversos, no caso aqui, relatado por esse estudo da Dinamarca, câncer de próstata. Um estudo da Grã-Bretanha, que tratou aí por 20 anos o acompanhamento de homens, né, jovens até a idade adulta média, foi observado, então, duplicação da criptorquia. O que é a criptorquia? Né? O testículo retido na cavidade abdominal, né? Isso se detecta durante o nascimento, e hipospadia também durante esses recém-nascidos, né? Nesses bebês, e outras malformações relacionadas à ruptura endócrina. Tá? Aqui nós temos um outro estudo que foi publicado aí por Auger em 1995, em que ele relata estudo desde 1973 a 92, uma média populacional masculina, né, relatando inclusive taxas com anos bastante inferiores ao ano do estudo dele, de diminuição da concentração de espermas, volume de ejaculação, diminuição na morfologia normal, diminuição na mobilidade e no número de espermatozoides produzidos. Né? Então, esse acompanhamento também bastante importante, tá? Não só na espécie, né, Homo sapiens, mas também a fauna silvestre, ela é afetada por esses disruptores endócrinos, tá? Nós temos estudos aqui em diferentes níveis, né? Em diferentes reinos, né? Nós temos crocodilos, nós temos aves, nós temos peixes, e essas espécies também sofreram diferenças, né? Inclusive mudança de sexo, né? De masculinização em crustáceos, alteração aí de carpas, né, que tem essa especificidade na troca, na mudança de sexo, em relação à exposição a efluentes contaminados, né, com toxicantes que trazem essa características de ruptores endócrinos. Então, tem sido bastante relacionado isso também, tá? O leite materno apresenta, na época desse estudo aqui, que foi na década de 80, tá? Diferenças entre diferentes substâncias expostas, né? Diferentes exposições, e o leite, né? A vaca se alimentando, então, de um pasto contaminado com DDT, com endosulfano, com PCB, e como que isso é passado para o leite e para a nossa população. Ou seja, nós também recebemos esse toxicante que tem uma especificidade de se ligar, né, em substâncias de caráter mais apolar e passar adiante através dos seus fluidos, como no caso do leite da vaca, e que chega até nós, e que nós passamos pela placenta, e que chega aos nossos bebês, e que leva a essas alterações também. Tá? Então, nós temos como bioindicadores ambientais, né, que a gente vinha falando lá do início, não só o ambiente, água, ar, solo, mas todo aquele ecossistema que está relacionado e que, através da sua cadeia trófica, acaba atingindo a nós. Então, não só um ar poluído vai afetar diretamente a gente, mas vai afetar toda uma cadeia trófica
que pode chegar até nós, né? Então, isso é muito importante de ser acompanhado, de ser observado. Então, existem muitos testes toxicológicos, existem muitos indicadores que podem ser usados para que esse toxicante, esses toxicantes que estão no ar, no solo, na água e que estão em contato conosco e que através da cadeia trófica podem chegar a nós, para que a gente então faça uso desses indicadores, para que a gente faça esses testes toxicológicos nos ambientes e para que as agências reguladoras no final então possam regular e informar a população do risco em viver em determinado lugar, do risco de uma chaminé não ter, por exemplo, um filtro de ar adequado para a quantidade de poluente que ela está emitindo, e assim para cada toxicante que a gente esteja falando. A questão é tão complexa, tão grande, que eu peguei para vocês aqui de uma época de um congresso em 2011 que eu recebi o convite, que trazia um programa científico enorme, de tanto trabalho, de tanta informação em cima de cada característica. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas vocês depois deem um pause e deem uma olhada nas técnicas que são utilizadas, nas diferenças de biomarcadores que aparecem por aí e a quantidade de itens onde tinham várias publicações falando, né, a respeito da temática que a gente está tendo hoje. Então, é uma aula que seria uma aula enorme, né? E quando a gente fizer uma pós-graduação na área de toxicologia, a gente ainda consegue ver aí um pouco dessas características, tá? Eu trago aqui também para vocês alguns trabalhinhos que o nosso grupo de pesquisa fez, que são trabalhos interessantes também na área de monitoramento ambiental e na área de monitoramento ocupacional, para vocês terem uma ideia de como isso se aplica num laboratório de pesquisa em toxicologia. Então, esse trabalho aqui é um trabalho da Ana Velho. Na época foi minha aluna de mestrado, trabalhou conosco no nosso grupo, e a Ana fez uma busca, né, um estudo preliminar de indicadores ambientais no sedimento de uma área que era tida, né, já estou dando spoiler aqui, mas que era tida como uma área extremamente preservada na fronteira ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, numa área de Paraty chamada Saco do Mamanguá, que é uma área muito preservada, não tem quase nada ali de indústria, nem de empresas que eliminariam algum tipo de dejeto nessa região. Então, a gente fez esse trabalho crendo que não iríamos achar absolutamente nada de bioindicador, né? E tal foi a nossa surpresa, que a gente conseguiu achar, acima dos limites estabelecidos pela legislação brasileira, cádmio e benzopireno, e que, trabalhando então com mexilhão e colhendo, né, a hemolinfa desses mexilhões, nós encontramos em determinada época, que foi coincidente com o aumento desses metais, a presença de micronúcleos acima, né, daquilo que se esperava para esse indicador biológico, tá? Então, foi uma surpresa, mas o estudo também serviu para que novos estudos, então isso ocorreu há mais de 10 anos atrás, né? Esse de Paraty. Esperamos que novos estudos sejam feitos para que a gente possa comparar esses resultados em relação temporal, né? Depois de 15 anos, como é que ficou o Saco do Mamanguá? Aumentou, diminuiu? Esses mexilhões continuam mostrando esse indicador biológico importante, que é a presença de micronúcleos? Quem não lembra o que é micronúcleo, bota aí, faz uma pesquisa. De uma forma geral, eles aparecem devido a quebras no DNA, ou seja, é uma mutação que foi induzida pela presença de algum agente toxicante, né? Bem provável que seja. Esse outro trabalho que está em tela aqui para vocês é um trabalho voltado na área de toxicologia ocupacional.
Nós fizemos avaliações da qualidade de ar em diferentes pontos da cidade, na Avenida Brasil, no campus da UERJ, na época eu estava na UERJ, trabalhando lá como pós-doc, e no túnel Rebouças, né? Um trabalho que foi um trabalho de doutorado da Cláudia Rainho, um trabalho muito bom em colaboração com outros excelentes pesquisadores, atuando também na área química, na determinação desses poluentes, e o nosso grupo trabalhando na área da toxicologia, em pesquisa no extrato e também depois na urina de trabalhadores que atuavam no túnel Rebouças quando acontecia um acidente. Mas especificamente nesse trabalho foi verificada então a presença de muitos HPAs, né, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, em especial dentro do túnel Rebouças, que apresenta baixa ventilação, sem iluminação solar, que poderia decompor um pouco desses HPAs, em relação aos outros dois sítios, né? No caso aí da UERJ, o sítio 1, e da Avenida Brasil, o sítio 2. Fizemos também uma avaliação da quantidade de material particulado e o quanto que isso estava em cada um dos estratos. Então, nós temos tanto a quantificação desses produtos, quanto a indução de mutações em células que têm capacidade específica de detectar mutações induzidas por esses agentes. Então, foi compatível o aumento de mutações também com o aumento do túnel Rebouças. Quem quiser olhar mais no detalhe, eu vou explicar rapidinho aqui. A cepa TA98, ela tem que dar 28 células revertentes, né? Então, nós estamos vendo aqui que tem muito mais, no caso em setembro, né, do que as 28. Então, você consegue ver que teve mais revertentes. Se teve mais revertentes, é porque houve a indução de mutações para fazer a reversão. E assim vocês podem depois olhar com mais calma cada uma dessas cepas, na ausência de metabolização, que a gente chama aqui without S9, e na presença de metabolização. O que é essa metabolização? Aquelas enzimas que são adicionadas ao ensaio, que vocês sabem, chamadas também de CYPs ou P450. E aí, pessoal, desse trabalho surgiu depois, né, o risco de câncer nos trabalhadores, né, do túnel Rebouças, em função da quantidade de toxicante que eles eram expostos. E aí a Cláudia Rainho, então, aproveitou e analisou, né, esse material que era excretado por esses trabalhadores a partir de determinadas horas em que eles eram expostos, em especial quando ocorria algum acidente, que eles tinham que estar lá no acidente, respirar aquele ar, né? Diferente de uma pessoa que só passa pelo túnel, dentro do carro, o carro fechado com o filtro de ar, esses trabalhadores ficavam expostos. E aí então analisamos também essas variantes destas enzimas, CYPs e enzimas de fase 2, né, de detoxificação, com a correlação, então, do risco de desenvolvimento de câncer nessas pessoas. Então, é um trabalho bastante interessante, né? Quem tiver interesse pode buscar. E o que eu quero deixar para vocês é que todas essas agências regulatórias que vocês estão vendo, eles baseiam as suas regulações em cima daquilo que é publicado, daquilo que é conhecido, daquilo que é referenciado. Então, é importante que as pesquisas aconteçam para que eles possam adaptar as leis e forçar a sociedade a trabalhar dentro de riscos menores, né? Dentro daquilo que a gente não tenha risco de desenvolver doenças, mutações e qualquer efeito adverso em função de uma exposição. Então, esses monitoramentos ambientais e esses monitoramentos biológicos são importantes e nos trazem essas relações para que as agências regulatórias, então, façam as suas regulações. Tá
bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar uma tarefa de escrita para vocês e tenham todos uma excelente semana. Beijo grande, até a próxima.